Direto da redação. Uma reportagem no Portal Viu, deixa eu acompanhar aqui, deixa eu ler aqui, sobre o ato ontem em Brasília. Você acompanha agora aqui, eu vou os detalhes da reportagem do Portal Viu. O deputado Nicolas Ferreira, que é um deputado de Minas Gerais, ele é um deputado da ala bolsonarista, ele promoveu uma caminhada solitariamente, uma caminhada denominada Caminhada pela Liberdade. Então ele saiu praticamente com um grupo minguado de pessoas, uma caminhada até Brasília, né? E esse movimento ele terminou ontem, encerrou ontem em Brasília com uma manifestação que reuniu cerca de 40 mil pessoas. E a reportagem do Portal Viu destaca aqui o seguinte: ato convocado por Nicolas Ferreira em Brasília é atingido por raio e deixa dezenas de feridos. Descarga elétrica ocorreu na Praça do Cruzeiro durante a caminhada pela Liberdade. 8 vítimas estão em estado instável. A reportagem aqui no primeiro parágrafo ela destaca: um raio atingiu neste domingo a área onde ocorria um ato político organizado pelo deputado Nicolas Ferreira, ele do PL de Minas Gerais, e deixou várias pessoas feridas. E o incidente aconteceu durante um temporal que atingiu a capital federal no início da tarde e causou pânico entre os participantes. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, equipes foram acionadas imediatamente após a descarga elétrica. Montaram tendas de atendimento médico no local para prestar os primeiros socorros às vítimas. Algumas pessoas apresentaram queimaduras leves, desorientações e sintomas compatíveis com choque elétrico. Essas pessoas, obviamente, foram atingidas por um raio, e essa reportagem aí tem um vídeo que foi capturado, que está na página do portal da Demais News, ao vídeo. Aí você tem um vídeo, só... Foi o momento em que o raio caiu. Você confere aí no vídeo da Demais News. Agora foi um evento assim de cunho evangélico, né, com apelo religioso que o Nicolas promoveu. No caminho ele promoveu até cura, fez cura. Mas o que a gente chama atenção para esse ato aí é o seguinte: vamos assim tirando tudo. O Nicolas ele fez um ato solitariamente, ele fez uma caminhada e ele conseguiu sozinho reunir 30, 20, 40 mil pessoas. Esses números assim são distantes porque é uma estimativa, mas não importa. O Flávio Bolsonaro ele promoveu um evento na porta da casa de Bolsonaro quando foi decretadas as medidas, quando Bolsonaro ia ser transferido para Papuda. Ele não reuniu essa quantidade de pessoas. E o Nicolas Ferreira, ele tem um perfil jovem. Então ele deu uma revitalizada no movimento de direita que até então estava apagadinho. Então ele mostrou ali que ele é um pouquinho maior do que o Silas Malafaia, que ele é maior do que os próprios filhos de Bolsonaro nesse momento. E quem acompanhou isso de perto, estava lá e acompanhou isso tudo aí, foi o economista Wilson Souza, comentarista aqui do programa Direto da Redação, que participa aqui conosco. O Wilson está em Brasília, acompanhou lá ao vivo. Você vai... Isso é uma das cenas do movimento. O Paulo Neto também, que é de vereador lá em Itapemirim, estava aí também, eu acho. Ele mandou uns vídeos aqui, creio que ele estava aí. Mas o Wilson com certeza estava lá, você tem imagens de Wilson lá, a gente vai mostrar aqui. Ele já está comigo aqui ao vivo, no Estúdio Viu Digital, para analisar o que foi esse evento ontem, pelo menos o encerramento dele em Brasília. Bom dia, Wilson. Bom dia, meu amigo Roberto Barbosa. Bom dia a todos os ouvintes das nossas múltiplas plataformas, Roberto. Wilson, você acompanhou esse evento ontem em Brasília, aí com o Nicolas Ferreira. Eu acho que esse evento, inicialmente, ele parecia ser assim, jocoso, foi subestimado. E no que tange os sites, alguns veículos de comunicação ditos de esquerda, tentarem minimizar, dizendo que flopou, não flopou, Wilson. Ele reuniu sozinho lá uma quantidade considerável de pessoas, não? Sim. Ô, Roberto, bom, eu quero só fazer aqui um pequeno comentário com relação ao tarólogo que estava falando antes aí, né? Que ele falou que em Itaboraí estava chovendo muito e caiu alguns raios, né? E você inicia essa matéria falando desse raio que caiu ontem nesse movimento lá. Roberto, disse que um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes, né? Eu estava aproximadamente a uns 5 metros desse local onde caiu o raio. Mas, de fato, Roberto, foi uma situação inusitada, não tem... todas as pessoas estão no hospital e estão bem, graças a Deus, sem fatalidades, o que é
difícil, né? Quando o raio cai, normalmente tem fatalidades, mas nesse caso não houve. E o Nicolas, Roberto, como você fala, ele veio, né, numa caminhada, começou ali com meio gato pingado, subestimado, várias pessoas da esquerda, né, questionando e rindo, zombando dessa situação, mas ele chega a Brasília ontem, Roberto, com uma força muito grande, né? Eu estava presente, as pessoas realmente abraçaram, ele veio com o slogan Acorda Brasil, né? E realmente ele acordou, né, essas pessoas da direita, que estavam aí após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, todo mundo ficou meio calado, meio triste, a direita muito dividida, né? Flávio Bolsonaro de um lado, Tarcísio do outro, Michele, e de repente surge um Nicolas, né, com essa força, demonstrando uma força, como você também citou, maior do que os protagonistas, né, que estão aí para disputar a própria presidência da República. E o que me chama muita atenção, Roberto, é porque é um jovem, né, um deputado aí de 29 anos, e ele não acende só essa questão da direita. Ele acende, Roberto, a possibilidade das pessoas olharem para a política de forma diferente. A gente vive um momento muito difícil, um momento político difícil, institucional muito difícil, escândalos a toda hora, muita corrupção. E esse movimento, Roberto, quando ele chama o Acorda Brasil, é para acordar, para que a gente possa nos movimentar no sentido de reformar, Roberto. É um momento de mudança, é um momento de reformar o Congresso, é um ano de eleição, e ele mostra muita força, Roberto. Ele mostrou aí para vamos dizer, um simples deputado federal, jovem, né? E ele veio nessa marcha aí e realmente impressiona pelo número das pessoas que estavam lá, apesar da chuva. Eu estou aqui até meio rouco, foi muita chuva, eu nunca vi uma chuva daquela como teve em Brasília ontem, né? E realmente lá é um lugar muito aberto, então aí poderia cair a todo momento ali, mas graças a Deus estamos aqui vivos, Roberto. Isso. Ô Wilson, olha só, eu acho que eu acho não, eu vou analisar aqui cenários, a gente não acha, não tem achismo, mas a gente avalia cenário. Bom, cenário 1, o Nicolas, ele se fortaleceu no campo da direita, porque ele fez um evento que foi bem sucedido sob o ponto de vista pessoal. Você não tem ali 100 mil pessoas, como foi, por exemplo, as diretas, 100 mil pessoas na Praça da Sé, na época quando foi o comício pelas diretas, e outros grandes eventos no Brasil, né? Como foi, por exemplo, aquele comício de Lula pela liberdade, ou quando Lula saiu, que fez um comício na Candelária, que deu gente para encardir. Não foi nesse momento, mas para o tamanho que é o lucro, um deputado de Minas, e ainda um ascendente, um jovem de 29 anos, que nem pode ser candidato à presidência, né? Porque não tem idade para ser candidato à presidência. Ele só pode ser a partir dos 35 anos. E então foi um evento que para ele, pessoalmente para Nicolas, foi um marco, foi vitorioso, foi exitoso. Mas eu acredito que esse movimento do Nicolas vai fazer com que setores da direita se voltem contra ele, o próprio bolsonarismo. Por que eu estou analisando isso aqui? Você veja que o Bolsonaro ele não aceita passar o espólio político dele para ninguém. Ele primeiro ensaiou lançar a esposa dele, a Michele Bolsonaro, como candidata à presidência, indicar ela. Não sendo a Michele, depois ele passou para o filho Flávio Bolsonaro. A família de Bolsonaro é toda herdeira política dele. Botou agora o Carluxo para ser candidato a senador em Santa Catarina. O Jair, que é um outro filho dele, que ele reconheceu tardiamente, é vereador em Santa Catarina. Ele não aceitaria passar esse bastão para ninguém. E o que eu vi nesse movimento, e pelo menos eu constatei com você ontem à noite, é que o Nicolas Ferreira, ele tenta passar a imagem de um bolsonarista de cara nova. Um bolsonarismo de cara nova, um bolsonarista de cara renovada. Isso desagrada o perfil do Jair Bolsonaro, que é o Jair Bolsonaro, altamente personalista e altamente família. Ele não aceita passar esse protagonismo, esse bastão para ninguém que não seja filho ou a mulher dele. Exatamente. Roberto, essa questão de passar esse bastão nesse momento e após esse evento, né, ele não tem muito o que falar, Roberto, porque realmente o Nicolas ele fez um ato pensado, né? Ele é, como a gente falou aqui, ele é um jovem, é um deputado federal de Minas, ele é da ala bolsonarista, né? Mas ele bateu muito na questão da corrupção do nosso país, Acorda Brasil, vamos à luta, vamos às urnas, e assim,
E ele, de fato, o que me chamou muita atenção, Roberto, foi a falta, né, do Flávio Bolsonaro, né, que é o candidato da direita hoje, é o candidato à presidência da República, né, num ato onde estava ali reunido ali muitos bolsonaristas, né, eu senti a falta dele. E Tarcísio, Roberto, que é o governador de São Paulo também, que é um dos nomes fortes aí da direita também, ele postou vídeos convocando as pessoas e tal, mas também não compareceu. Eu achei isso um certo já esse momento que você está falando, né? O Nicolas acaba se destacando um pouco a mais, o que pode ferir egos aí, com certeza, né? A política ela tem esse dom, né? O aliado de hoje é teu inimigo de amanhã, o teu inimigo de ontem é teu amigo de hoje, né? Ele mexe no caldeirão de uma forma diferente, Roberto. Então, vamos aguardar qual vai ser a repercussão, né, desse movimento do Nicolas aí. Eu acho que ele traz essa direita, traz essa jovialidade, por ele não poder ser candidato a presidente da República com a idade, é só a partir dos 35 anos, ele vem novamente com a eleição para deputado federal, mas ele mexeu fortemente nesse caldeirão e a direita vai ter que se organizar, Roberto, porque a direita está ainda muito bagunçada, são muitos egos inflamados querendo ser protagonista. E o ego maior, né, do que está com o ex-presidente, que está aí colocando a família, botou Flávio, botou Michele, enfim. E agora eu acho que eles vão ter que sentar para conversar. Eu senti essa falta, né, não só do Tarcísio, como do Flávio Bolsonaro, no evento de ontem. Várias autoridades veio, deputados, enfim, pessoas foram agrupando, juntando-se a ele. Na caminhada, ele chegando já perto de Brasília, né, alguns deputados, né, da base da direita se aliaram a ele ali. Foram 7 dias, né, realmente ele calculou aí, foram quase 300 quilômetros caminhando. Você vê que ainda bem que ele é jovem, Roberto, porque realmente foi muita chuva. A chegada de Brasília ontem foi surreal. E assim, eu vejo que a direita vai ter que se mexer, Roberto. Mas mostra que a direita tá viva, né? Tá pulsando, ele tem um Viva, gás, viva, porque até então viva. havia um refluxo da direita após a prisão do Bolsonaro. Você não tinha um rosto, você não tinha um personagem capaz de catalisar isso. Tarcísio não catalisa isso. O Malafaia, muito menos, não catalisa Muito isso. menos. O Muito Flávio menos. não conseguiu fazer isso. A Michele não catalisa isso. Agora o Nicolas ele fez. Ele foi lá, ele caminhou, fez, foi lá para Brasília, fechou. Talvez nem ele esperasse o fechamento que teve, né? Com essa repercussão que teve. Talvez nem ele esperasse isso, esperasse menos. Não sei de que jeito deu, mas deu gente e não flopou. Essa história de que flopou, não flopou. E agora, o grande problema da direita no Brasil hoje é a fragmentação, porque ele fragmenta, né? Porque divide mais. A direita até aqui ela não está unificada, está fragmentada. Você tem um Silas puxando para um lado, você tem um Ottoni de Paula desertando, já flertando também com o governo Lula, você tem um Tarcísio que puxa para outro lado. A direita ela não está unificada. Ela, nesse momento aqui, ela está fragmentada. Até onde vai essa fragmentação? Se vai ser capaz de superar essa fragmentação, isso aí só o tempo vai dizer, né? Mas É por isso, Roberto, que quando eu falo da falta dos principais protagonistas da direita, Tarcísio e Flávio, num evento como esse, porque era um evento para justamente alinhar, né, Roberto? Para justamente esses caras estar ali de mão dadas ali e falar, agora nós vamos caminhar aqui todo mundo junto. Não, ficou uma coisa meio estranha e isso é o que a gente vai ter que acompanhar daqui para frente, né? Porque eu ouso dizer, Roberto, se Nicolas tem idade para ser candidato a presidente, depois do que ele fez ontem, ele seria o candidato da direita. Seria. E vai ser uma eleição, Wilson, que as pessoas desenham. O José Dirceu analisa isso muito bem. Que o José Dirceu é um grande analista, né? Ele analisa cenário, ele sabe analisar geopolítica, os reflexos da geopolítica, da política interna. E ele admite, olha, vai ser uma eleição ainda muito dura, vai ser um embate muito duro entre o governo, entre a esquerda, entre a direita, entre na verdade a centro-direita, porque você definir hoje o PT como esquerda é complicado, né? O PT não é propriamente... Brizola dizia que o PT é a esquerda que a direita gosta, mas o PT está muito alinhado a setores do centrão, então não é esquerda, é uma esquerda mais festiva. Mas ele analisa muito bem isso, ele reconhece que vai ser uma eleição muito dura entre o governo, entre o PT, entre setores da centro-esquerda, prefiro definir assim.
a esquerda e centro-esquerda, contra a direita e centro-direita. E o que resta da centro-direita com a direita, porque uma parte da centro-direita também a direita perdeu, né, Wilson? Ela já aderiu ao governo do PT, né? Sim. Agora, Roberto, tem uma carta, uma variável no meio disso tudo aí, que vai envolver a todos. E o que vai sobrar disso, a gente não sabe ainda, que é os efeitos da operação do Banco Master, né? Está envolvido aí muitas pessoas, a Polícia Federal continua a investigar, aí tem centrão, direita, esquerda, então está um movimento realmente aí, muito tenso, e eu acho que isso que vai definir, né, essa questão aí das eleições, porque aí é onde Judicialização, a judicialização, você acha, do processo, todas essas questões, envolvendo deputados, emendas parlamentares, investigações, você acha que isso daí vai impactar? Você acha que isso aí pode ser um fator definidor na eleição? Exatamente, vai impactar muito, porque quando volto a falar aqui, quando o Nix fala Acorda Brasil, é acorda contra toda essa corrupção. Mas a história do Banco Master, Roberto, ela coloca todo mundo no mesmo balaio. Pior que pega até o próprio Nicolas. Pega até o próprio Nicolas. Então, está a direita e está a esquerda envolvido nisso, e o que acontece? Ela vai ser um divisor de águas. O que a Polícia Federal e o Judiciário, o que vai acontecer daqui para os próximos 2, 3 meses, né, a gente vai analisar. Agora, como você falou, quando a esquerda flopou, a esquerda não. Eu acredito que a esquerda se assustou, assim como eu estava presente lá, né, e vi. E realmente a quantidade de pessoas que estavam e a quantidade de pessoas que estão querendo mudar, Roberto. Que estão querendo mudar aquilo que nós vivemos hoje na política, que é a corrupção. Essa cegueira que alguns sites têm em relação a tomar partido é perigoso por isso, porque não analisa a coisa friamente, analisa com paixão. Não faz isso que a gente está fazendo aqui, que é você analisar friamente. É você enxergar isso daí como assim numa situação de cima. Sim. E esses sites de esquerda, eles são muito apaixonados pelo governo do PT. Isso é um perigo, né? Isso é um risco. Por exemplo, se tem site de esquerda aí, se vê um cara desse aí sendo torturado, vai ignorar, esse cara aí é de direita, deixa ser torturado. Mas se vê o cara de esquerda sendo torturado, aí é crime. Tá torturando o cara que é de esquerda. Esse tipo de visão tosca, de visão cega, eu me recuso a ter. Tortura é tortura contra a gente de direita, contra a gente de esquerda, contra qualquer pessoa. Injustiça é injustiça contra a gente de direita, é injustiça contra a gente de esquerda, contra qualquer pessoa. Então esse tipo de visão tosca, né, não se comporta. Então registra-se como partido político no TSE e deixa de ser site de notícias, né? Roberto, essa observação que você faz é muito pertinente, porque essa semana aqui em Brasília, eu estive até fazendo uma entrevista aqui com o Aderbal, falei até seu nome, toda hora eu ficava repetindo seu nome para o Aderbal lá, ele me deu uma bronca ao vivo. Mas ele saiu bem. É o costume que a gente tem aqui de estar falando toda semana. Um grande abraço aqui para meu amigo Aderbal. Mas eu fiz no programa dele uma observação, Roberto, que é exatamente isso que você está falando. A polarização, o que ela fez? A extrema esquerda e a extrema-direita. Se alguém da esquerda faz algum problema ou comete alguma coisa, eles vão defender essa pessoa contra tudo. Ela pode ter cometido crime, golpe, não interessa, mas ele é da esquerda, nós vamos defender. E a extrema-direita da mesma forma. Se ele fez alguma coisa, não, mas nós vamos defender. Então, Roberto, eles estão, a polarização, eles estão se defendendo a si e estão esquecendo de governar. É por isso que nesse meio, né, eu falei que tem 30% de extrema-direita, 30% de extrema-esquerda e 40% que está nesse meio tentando entender o que vai acontecer e vendo todo um cenário de corrupção que nós estamos vivendo. Então, essa polarização cega, né, ela que permitiu que aconteça um Banco Master, porque a polarização cria uma cortina de fumaça. E quando ela cria essa cortina de fumaça, por trás, Alberto, aí acontece o escândalo, INSS, Banco Master, enfim. A boiada passa. Emendas, enfim. Nós estamos aqui já no horário aqui, já estou puxando minha orelha, a gente vai ter que encerrar aqui. Eu quero agradecer aqui a sua participação no programa direto da redação, essa cobertura aí que você fez aí. A gente tem imagens desse momento de Brasília, do evento do Nicolas. E a gente ainda essa semana volta aqui de novo, aqui no programa, tá bom, querido? Tá bom, meu amigo. Vamos voltar e esperar qual vai ser a repercussão de todo esse movimento que o Nicolas fez aí. Acorda Brasil. Roberto, ótima semana para todos nós.
Fica com Deus aí, ó. Beijo no seu coração, tamo junto e misturado, meu amigo.